Bom dia, irmãos, mais uma escola bíblica, a graça de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, mas vamos continuar orando por aqueles que estão afastados, que em meio a esse distanciamento eles possam voltar para Cristo. Em meio a essa situação que nós estamos vivendo, ao voltarmos também eles possam estar voltando para Cristo, também para a igreja. É um pedido que eu sempre tenho feito a Deus, por aqueles que estão afastados, que eles possam ser impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a retornar à sua casa. Também orarmos pela igreja em geral, aqueles que estão firmes, que permaneçam firmes com Cristo, pela saúde da nossa igreja, tanto física como emocional. Orarmos também pelos enfermos, aí nós podemos incluir a irmã Gesilda, Dona Nilza, Dona Delvira, Dona Ione, e Deus possa também continuar abençoando. Orarmos pela Marli, uma senhora, moradora aqui de Campo do Coelho, que nós temos orado por ela, que Deus possa continuar abençoando ela, dando força a ela a cada dia. Nós temos uma aniversariante essa semana, que é a Neia. Oremos por ela, que Deus abençoe. No dia 22, ela completa mais um ano de vida. Que Deus continue cuidando da Neia e da sua família. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Pai, por mais uma escola bíblica. Obrigado pela existência da nossa igreja, que o Senhor continue cuidando dela, dando a Deus força, sabedoria, paciência, abençoando a nossa igreja, Deus, para que em meio a tudo isso ela possa sair dessa situação mais fortalecida, mais animada, mais madura para, ó Deus, glorificar o Teu nome. Também nós pedimos pelos enfermos, pedimos a Deus por Dona Gesilda, por Dona Nilza, por Dona Delvira, por Dona Ione, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs, por Marli, a qual, ó Deus, nós temos orado, que o Senhor continue cuidando dela, restaurando a sua saúde e também que ela possa ter um compromisso, ó Deus, com a Tua Santa Palavra. Abençoe Neia, que essa semana completa mais um ano de vida, cuide dela, da sua família, sustentando ela, ó Deus, a cada dia. Agora que vamos estudar um pouco a Tua Palavra, que nós possamos, ó Deus, aproveitar este momento para glorificar e exaltar o Teu grande e excelso nome. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós já estamos já na penúltima lição 12 da nossa revista Maturidade Cristã. Espero que os irmãos, aqueles que têm a revista, possam estar acompanhando, e aqueles que não têm a revista, não têm o exemplar, não tem problema, que nós estamos estudando aqui todos os domingos, juntos, para que os irmãos possam estar aprendendo. A lição de hoje é o discípulo e as manifestações de Satanás. Essa é a lição, o discípulo e as manifestações de Satanás. O texto proposto pelo autor é 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 e 9. Vou repetir. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. São algumas advertências. Nós estamos estudando Pedro, a primeira epístola, estamos quase chegando no capítulo 5. A gente percebe que esse último capítulo, o apóstolo Pedro faz algumas exortações à igreja dispersa. E uma delas é essa: sede sóbrios e tenham muito cuidado, sejam moderados, serenos, controlados e sejam vigilantes.
porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão, buscando quem possa tragar. E aí ele termina dizendo: resistir firmes na fé. Ou seja, a única arma que o salvo, que o crente tem para vencer Satanás é a fé dele em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: resistir firmes na fé. Então a nossa fé em Cristo, a nossa comunhão com Cristo, nós vencemos o nosso adversário, inimigo das nossas almas, o diabo. Esse é o nosso grande adversário. E para nós vencermos esse adversário, precisamos vigiar, orar, e vamos vencer ele com a nossa comunhão e a nossa fé em Jesus Cristo. Ao final desse estudo, você deverá ser capaz de descrever a importância do estudo desta matéria, mencionar os fatos que identificam a personalidade de Satanás, descrever como Satanás atua no mundo, descrever a obra redentora de Cristo Jesus, seguir os princípios capazes de proporcionar uma atitude firme ante as investidas de Satanás. Então tem algumas sugestões e também alguns objetivos que o autor passa para nós ao final desse estudo, a gente poder colocar isso em prática, entender um pouco mais as obras do inimigo, mas também aceitar e entender a obra redentora de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador e que já venceu Satanás naquela cruz. Como discípulo de Cristo, você está em luta permanente contra Satanás e suas obras. Com certeza. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós declaramos que somos inimigos de Satanás. E aí Satanás, ele com as suas artimanhas, com a capacidade que ele tem de fazer o mal, de praticar o mal, ele anda como um leão buscando quem possa tragar. O leão, quando está faminto, ele vai de maneira muito sorrateira, muito inteligente, tentando pegar a sua presa. Assim também é Satanás. Por isso que Pedro faz essa comparação, aquele leão faminto, com a maldade do inimigo em nos tentar destruir. Porque a função dele qual é? Matar, roubar e destruir. O inimigo veio para o mundo e a função dele é matar, roubar e destruir. Sua existência, personalidade e natureza de Satanás. A existência de Satanás é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento: Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias e por todos os escritores do Novo Testamento. Ou seja, esses livros falam da existência, falam da natureza de Satanás. É ensinada também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dos 29 textos sobre ele encontrados nos evangelhos, 25 citações são de Jesus. Satanás tem as características de uma personalidade, capacidade de planejar e falar. O inimigo, ele é extremamente astuto, ele é sagaz. Por isso que o apóstolo Pedro fala no texto que nós lemos, para sermos sóbrios, moderados e vigilantes. O servo de Deus precisa estar atento, porque Satanás nunca vai se apresentar para nós com rabo, com chifre e com garfo. Ele sempre vai se apresentar de uma maneira interessante, agradável, para nos tentar e nos prejudicar na nossa caminhada cristã. Então ele é astuto e ele tem capacidade de planejar, ele tem paciência e também tem a capacidade de falar. Então ele sabe o momento certo, a estratégia que ele tem para nos prejudicar. Por isso que o apóstolo Pedro fala para sermos vigilantes e sermos sóbrios.
Satanás é um ser criado, embora espiritual, da ordem dos querubins. Era o mais alto ser angelical de sua posição. Satanás era um anjo. Era um anjo, mas por causa da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho, ele foi expulso e se tornou inimigo de Deus. Satanás foi um anjo perfeito em sabedoria, formosura, caráter e conduta. Um texto que fala muito sobre a personalidade de Satanás, a sua natureza, é o livro de Isaías. Ele habitava com Deus, mas o seu orgulho, as suas ambições ilícitas provocaram sua queda, que o fez um inimigo de Deus. Satanás passou a ser um mentiroso, procurando sempre matar, destruir e roubar. É um desobediente inveterado. Então, por causa da sua ambição, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, ele foi expulso e se tornou então inimigo de Deus, com a intenção de destruir, prejudicar os filhos de Deus. Essa é a intenção. No momento que você se converte, que você passa a caminhar com Cristo, é declarado que você é inimigo de Satanás. E a ideia dele é prejudicar você, é nos atrapalhar, é atingir a nossa família de uma maneira ou de outra, para que nós nos enfraquecemos espiritualmente. Nomes conferidos a Satanás. É o nome mais usado na Bíblia. Satanás, 52 vezes, para designar o inimigo de nossas almas, e significa adversário. Então a expressão Satanás, o nome Satanás significa adversário. Diabo, que quer dizer caluniador, é usado 35 vezes. Satanás é também chamado de maligno, serpente, dragão, tentador, príncipe dos demônios, Beelzebub, aquele que está no mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o enganador de todo mundo, o príncipe da potestade do ar, o poder das trevas, o espírito que opera nos filhos da desobediência e acusador. Então esses são nomes conferidos a Satanás. O nome Satanás significa adversário. Diabo quer dizer caluniador. Então são a mesma pessoa, mas com nomes diferentes. Acusador, inimigo das nossas almas, príncipe deste mundo, Beelzebub, príncipe dos demônios, tentador, serpente, dragão, são nomes conferidos a Satanás. A presente obra de Satanás. Satanás habita nos lugares celestiais, mas também anda rodeando a terra em redor dos filhos de Deus, tentando-os. Para isso ele possui seguidores angelicais e um reino de demônios. Então Satanás, a função dele é rodear a terra. É interessante aquele texto lá, deixa eu procurar aqui o livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus estava observando o sacrifício de Jó, a adoração de Jó, e aí de repente Satanás também se aproxima, e aí Deus faz uma pergunta para ele. Deixa eu só achar aqui, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então essa é a função de Satanás, de ficar rodeando a terra, passeando por ela, para tentar, para acusar, para destruir, para roubar e para matar. Ele é tudo de ruim. O inimigo das nossas almas, ele é tudo de ruim. Então a função dele é realmente rodear a terra, passear por ela, e aí buscar uma alma, buscar uma família, para tentar, para trazer tristeza, para destruição, separação, briga, desentendimento. Essa é a função de Satanás. Satanás exerce controle geral sobre o sistema mundano. O próprio texto diz que o mundo jaz no maligno. Sobre o mundo político, o mundo eclesiástico e também o controle espiritual. Ou seja, tudo que requer na questão do mundo, aqui na terra, ele busca exercer o
controle geral. Então ele tenta destruir a igreja, né? Mas aí Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ele tenta destruir a igreja, ele tenta destruir a família, ele tenta destruir o sistema político, né? Ele tenta destruir a parte espiritual, né? O controle, o mundo eclesiástico, a igreja. Então ele procura de uma maneira ou de outra destruir, porque a função dele não é construir, mas é destruir. Tem grande poder sobrenatural sobre as forças da natureza, tem poder para usar o corpo de um animal, para influenciar os homens, para infligir doenças físicas e mentais, para possuir o homem, que é a possessão. Possessão é o domínio de Satanás sobre a totalidade de um indivíduo, ou seja, sua alma, seu corpo, seu espírito. Em tal situação, a pessoa é invadida por ele de tal forma que sua personalidade é violentada e anulada. É aquela pessoa quando fica possessa, né? Ela fica completamente descontrolada. Então o inimigo ele se aproveita daquela situação e começa então a bagunçar a vida daquela pessoa que infelizmente não vigiou, não buscou ter uma comunhão com Deus. O inimigo então se apoderou dela e do seu corpo e da sua mente também, de maneira que quando ela volta a si, ela não se lembra do que ocorreu. Ela não se lembra do que ocorreu. Você pode perguntar a ela, mas o que aconteceu? Você ficou assim? Olha, eu não lembro do que aconteceu. Não lembro. Você pode me explicar o que houve? Posso. Ah, você ficou assim, 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 você ficou violenta, você ficou agitada, você ficou nervosa. Então a pessoa não lembra do que ocorreu. Então a pessoa que fica possessa, né, ela fica dominada por Satanás, e Satanás então ele se aproveita e prejudica a vida daquela pessoa e traz também transtorno para toda a sua família. Nessa situação, os demônios subjugam e habilitam o indivíduo com capacidade, forças que desafiam as leis do conhecimento científico. Isso faz parte da estratégia satânica para impressionar e enganar o ser humano. Tal poder é somente permissivo e com certos limites. Ele não tem autonomia. Até onde vai o poder de Satanás? É uma boa pergunta que nós temos. Até onde vai o poder de Satanás? E aí nós temos em Jó, abra sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 1, o versículo de número 12, diz assim, Jó 1,12. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, a permissão de Satanás atuar, ela é dada a Deus. Deus é que está à frente de todas as coisas. Então, a ação do inimigo, ela vai até onde Deus permitir. No momento que Deus não permitir, ele não pode ir. Ou seja, o poder dele é limitado. Satanás tem um poder limitado. É interessante que ele fala isso. Ele fala isso para Satanás. Olha, toca nele, mas não toca na alma, porque a alma não pertence. E realmente, o inimigo ali, com permissão de Deus, tocou na vida de Jó. Jó teve uma doença, Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens materiais, mas a sua alma permaneceu junto com Jesus. Então a gente percebe que o poder do inimigo, de Satanás, ele é limitado. Nós temos também um outro texto lá em 1 João, capítulo 5, o versículo de número 18. 1 João, você pode também abrir sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 5, o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmão, isso aqui é muito importante. Todo aquele que tem uma comunhão com Deus, todo aquele que se converteu, todo aquele que assumiu um compromisso com Cristo, ele não permanece no pecado. Ele é um pecador e pela graça de Cristo os seus pecados foram perdoados. Ele vai continuar pecando porque ele é um pecador,
mas ele terá o perdão de Deus, ele vai se arrepender dos seus pecados, ele vai buscar a santificação em Jesus Cristo. Então ele não tem alegria no pecado. Quando João quer dizer, João quer mostrar isso, ele quer dizer assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado, ele não vive se lambuzando no pecado, ele não tem alegria no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquela alma, como foi a de Jó, aquela alma pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, o maligno não tem poder para levar para o inferno. Às vezes a gente pega esse texto aqui e muitas pessoas elas começam a imaginar o seguinte: então eu estou livre de enfermidade. Não. Toda enfermidade, ela pode acontecer na sua vida com permissão de Deus. Assim como Deus permitiu que Satanás pudesse trazer aquela desgraça na vida de Jó, Deus também pode permitir a Satanás para que nós tenhamos também algum sofrimento. Ele pode vir de Satanás, como pode também vir de Deus, o sofrimento. Mas só que nós nascemos de novo. Então nós podemos até sofrer aqui na terra, mas Satanás não vai nos carregar para o inferno, porque o maligno não tem poder sobre a nossa alma. Porque às vezes a pessoa olha esse texto, ela entende o seguinte: então o maligno não vai me tocar, então eu não tenho enfermidade, eu não vou ter problema nenhum, não vou sofrer. Não quer dizer isso. O texto quer dizer a questão de vida eterna. Ela quer dizer questão futura, é uma vida futura, ou seja, ao lado de Cristo. O maligno não tem poder sobre aquele que é nascido de novo. O maligno não tem poder de levar essa pessoa que nasceu de novo para o inferno. A alma dele pertence ao Senhor, assim como pertencia a alma de Jó a Deus. E realmente o poder de Satanás ele é limitado. Satanás fez uma bagunça na vida de Jó, ele perdeu muita coisa, mas a sua alma permaneceu ao lado de Cristo. Então assim também é com a gente. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem uma vida em comunhão com Deus, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, odeia pecar. Mas aquele que nasceu de Deus, o guarda, Deus vai o guardar, e o maligno não vai lhe tocar. Ou seja, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar, e nós somos o Senhor. Não estamos imunes de sofrimento, não estamos imunes de alguma doença, mas estamos sim guardados para viver eternamente no reino celestial com Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente poder entender essa parte, porque às vezes muitos acham que eu não vou sofrer, né? Eu não vou ter doença nenhuma, o inimigo não tem vez na minha vida. Realmente ele não tem vez na sua vida no sentido de carregar você para o inferno, porque você já nasceu de novo. Você é um convertido. No momento que você é um convertido, o diabo ele não vai conseguir te carregar para o inferno, mas ele vai tentar você. Ele vai tentar conseguir alguma coisa com você. Só que levar você para o inferno, ele não vai levar, porque agora você pertence a Jesus Cristo e o maligno não vai lhe tocar. Amém, irmãos? Possamos entender isso de uma maneira bem clara, porque às vezes a gente acha que por isso a gente não tem direito ou não tem como sofrer, achando que nós não podemos sofrer. Não, sofrimento é coisa do inimigo, doença é coisa do inimigo. Não é por aí. O servo de Deus, ele passa por sofrimento, passa por luta, e pode até ter lutas que o inimigo tenta nos prejudicar, mas ele não tem poder para nos carregar para o inferno, porque nós já nascemos de novo e somos de Jesus. O diabo usa métodos variados, dependendo das circunstâncias. Eu costumo dizer que Satanás ele é inteligente, ele tem estratégia, ele tem planejamento. Satanás não é um borra-bordas. Satanás é um ser inteligente.
ele não é sábio, porque se ele fosse sábio, ele faria a vontade de Deus. Mas ele é um ser inteligente, astuto, mentiroso, enganador, sedutor. Satanás é um ser extremamente sedutor. Ele seduziu Eva e Adão logo no início e eles caíram. Então Satanás é um ser extremamente sedutor. Com relação a Deus, ele usa a calúnia, opondo-se à sua obra e procurando imitar o seu trabalho. Com relação às nações, o diabo engana, debilita e ajunta-se para o Armagedon. Com relação a imitar o seu trabalho, a gente percebe isso lá, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, e ali até os magos de Faraó também realizaram milagres. Então a gente percebe também que o inimigo também realiza milagres. Então ele é extremamente sedutor e ele procura imitar o trabalho de Deus. Aquilo que Deus faz, ele procura fazer de uma maneira astuciosa, genérica, mas astuciosa, com a intenção então de atrair mais pessoas para o segui-lo. Com relação ao povo de Deus, o diabo acusa, calunia, impede seu trabalho, semeia o joio no seu meio, incita perseguições, tenta-o com dúvidas e descrenças, procura influenciá-lo para que execute seus propósitos, além de empregar seus maus espíritos para arruinar a vida espiritual. Então, com relação à igreja de Cristo, ao povo de Deus, ele tem muita estratégia para esfriar, para desanimar, acusando, caluniando, fazendo fofoca, semeando joio, perseguição, tentando com dúvidas, com descrenças, enfim. São inúmeras estratégias que Satanás tem para esfriar ou desanimar o povo de Deus. Por isso que o povo de Deus precisa ser sóbrio, vigilante, resistir, firmes na fé, o texto lá de Pedro, para que a gente não caia nas ciladas de Satanás. A comunhão com Deus é a arma do crente para que ele possa vencer as astutas ciladas de Satanás. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 18, ele fala da armadura de Deus. Ele fala para nós vencermos as potestades do ar, né? Ele diz lá: escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Então são armas que nós estamos numa guerra espiritual. E são armas que precisamos ter para vencer o nosso adversário, que é o próprio Satanás, o acusador, o inimigo das nossas almas. Sem essa arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, que são os mandamentos de Deus no meu coração, o capacete da salvação, que é a certeza de eu ter Cristo na minha vida, como forma de me proteger, a oração em todo tempo, são maneiras que eu vou ter para poder vencer as ciladas de Satanás. Se eu não me armar espiritualmente, eu vou ser uma presa fácil do inimigo. E aí ele entra na minha vida, ele faz aquela bagunça, ele faz aquela desorganização geral, desorganiza tudo, uma vida completamente afastada do reino de Deus, da palavra de Deus, com brigas, com desentendimentos, com adultério, com fornicação. Então eu preciso, irmãos, vigiar, eu preciso orar em todo o tempo. Paulo fala também lá no versículo 18 de Efésios 6, orando em todo o tempo. A oração é uma forma de eu me comunicar com Deus, para que o inimigo, ele não entre na minha vida de maneira astuciosa, tentadora e acabe me prejudicando. Com relação aos não salvos, o diabo cega seu entendimento ao Evangelho de Cristo, arrebata a palavra de Deus dos corações, usa alguns para se oporem à fé, tenta-os para que mintam e incitam-os ao crime. Então, com relação aos crentes, ao povo de Deus, ele calunia, ele persegue, ele acusa, semeia jogo no meio. Com relação aos não salvos,
ele procura cegar espiritualmente o não salvo. Ele procura fazer o não salvo a não ouvir a palavra de Deus, a deixar a pessoa surda e cega espiritualmente, de maneira que ele não consiga entender o plano de salvação. Não sei se você já teve experiência de conversar com uma pessoa não crente, eu já tive isso várias vezes, e a gente está conversando com ela, mostrando, olha, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é a única esperança, e a pessoa balança a cabeça para você assim, mas ela não está nem aí, ela entra no ouvido e sai no outro, ela está lá no mundo da lua, ela não pega nada. Por quê? Porque o diabo ela entrou ali na pessoa e cegou a pessoa, deixou a pessoa surda espiritualmente, de maneira que ela não vai entender, não vai enxergar o poder de Deus, a graça de Cristo na vida dela também. Então, uma das jogadas de Satanás é essa, é tentar cegar a pessoa, tentar deixar a pessoa surda, de maneira que ela não tenha assim, a sensibilidade de enxergar o poder de Deus e nem de observar o amor de Deus e nem também de ouvir a voz de Deus, de maneira que ela tenha entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás é a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi manifestado para destruir as obras de Satanás. Gênesis 3,15, que por sua vez procurou anular a obra de Cristo. Satanás tentou usar um dos discípulos para impedir que Jesus completasse a sua obra, pois sabia que através dela seria derrotado. Incitou líderes judaicos a matarem Jesus, entrou Judas para trair Jesus, mas não conseguiu sem tempo. Jesus Cristo já via a derrota final do diabo. Na cruz, Satanás é julgado e expulso. Seu poderio de morte foi anulado. Então, todas as estratégias de Satanás contra Jesus foram em vão. Ele perdeu a batalha. Ele tentou Jesus lá, em Mateus capítulo 4, a tentação que o inimigo teve ali com Jesus, 40 dias, 40 noites. Ele procurou tentar os líderes judaicos a matarem Jesus. O próprio discípulo, um dos 12, ele procurou prejudicar Jesus, que Judas traiu Jesus. Todas essas estratégias investidas de Satanás não deram nenhuma solução para Satanás. Satanás, em todas as investidas, ele perdeu. Ele foi derrotado. Por quê? Porque Deus é o maior de todos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Então Deus venceu Satanás naquela cruz. Satanás, irmão, já está derrotado. Ele já não tem mais poder, nem mais condições de reverter a situação. Ele já está derrotado. Mas ele ainda está no mundo para tentar, para destruir muitas famílias. Mas aquela família ou aquela pessoa que nasceu de novo, ele passa a ser uma nova criatura e, como diz o texto de João, o maligno não lhe toca. Ou seja, não tem poder mais para levar aquela pessoa que nasceu de novo para o inferno, porque agora é um convertido em Jesus Cristo. A vitória dos salvos sobre Satanás se encontra no sangue do Cordeiro. Nossa atitude para com Satanás. Primeiro, lembre-se que Satanás é um ser criado, portanto finito, ou seja, o poder dele é um poder limitado. Que Deus lhe impõe limitações, que o poder de Cristo é infinitamente maior, que o crente em Cristo tem o poder de resistir-lhe, e que Satanás já está julgado e conhece a sua sentença. Satanás já está derrotado e conhece a sua sentença. E nós podemos resistir ele como? Pela nossa fé em Jesus Cristo. Se nós tivermos uma fé em Jesus Cristo, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. A gente precisa entender isso, irmãos. O servo de Deus, ele não tem medo de Satanás. O servo de Deus sabe que Satanás existe e que a função dele é matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas. Como nós podemos resistir a ele? Pela nossa fé em Jesus Cristo. Lembre-se de que Deus não nos deu um espírito de covardia. Já falei, mas de ousadia,
por isso não devemos ter medo de Satanás. Então não vou nem explicar essa parte aqui que já comentei. Lembre-se do ministério intercessório de Jesus Cristo. Nós temos lá em João, Jesus Cristo intercedendo pelos seus discípulos. Então o mesmo Cristo que intercedeu por aqueles discípulos lá no passado, é o mesmo Cristo de hoje, que intercede por nós. Temos o Espírito Santo também para nos orientar, para nos confortar e também nos consolar. Então nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Satanás está rodeando a terra, bramando como um leão quem possa tragar. Mas nós estamos também neste mundo, mas temos a companhia de Deus para nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Então, como é bom eu nascer de novo, ou eu caminhar com Cristo, em saber que Ele está do meu lado para me proteger e me orientar cada dia contra as astutas ciladas de Satanás. Considere Satanás um ser limitado por Deus e dotado de poderes relativos, principalmente quando nos conscientizamos de que Jesus Cristo é bem maior e mais forte do que ele. Ou seja, o próprio Jesus falou, né, maior é o que está com você do que há no mundo. Ou seja, quem está no meu coração é Cristo. Então Cristo é maior do que o que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás. Então o que está com você, se é Cristo, é muito maior do que o que está no mundo, que é Satanás. Cristo foi e sempre será muito maior do que o inimigo, né? E se nós estamos com Cristo, nós também vamos vencer Satanás, porque Cristo já venceu ele naquela cruz e nós também sairemos vencedores por estarmos ao lado de Cristo. Use sempre da oração para que Deus o livre do mal. A oração é a arma do crente. Quanto mais nós orarmos, mais fortalecidos nós estaremos. Seja sempre vigilante e sóbrio, não dando lugar à vida dominada pelos instintos da carne. Ou seja, a obra da carne me leva a me afastar da presença de Deus e a me unir a Satanás. O fruto do Espírito me leva a me aproximar de Cristo e me afastar de Satanás. O que realmente você quer? Para você vencer, para nós vencermos Satanás, precisamos estar em comunhão com Deus, sermos vigilantes. Não vem com essa dizer assim, o inimigo não me pega, eu sou mais esperto que ele, eu duvido que Satanás me pega. Não faça isso. Ele existe e ele é astucioso e também é inteligente para o mal. Então seja vigilante, seja sóbrio, seja cauteloso e saiba que Cristo vai estar te ajudando, mas seja submisso a Cristo e cuidado com as ofertas tentadoras, porque o inimigo, ele, com o passar do tempo, ele vai nos conhecendo e vai vendo quais são as nossas fragilidades, e ele pega essas fragilidades para nos tentar e prejudicar, distanciar da presença de Deus. Nunca fale de Satanás com desdém ou provocação. É o que eu disse. Não use desses termos. Ele é astucioso, ele é mau, é caluniador. Então não use dessa maneira. Você usando dessa maneira, com desdém e provocação, você está agradando a ele. Então não dê crédito a ele. Exalte o nome de Deus. Às vezes há muitas pessoas dando muito crédito a Satanás. Não dê crédito a Satanás. Ele não merece nenhuma credibilidade. O nosso louvor, a nossa exaltação é para Deus. Ele é nosso inimigo. E inimigo não merece crédito. Não dê muito ibope a Satanás, ou seja, não dê mais importância do que lhe é devida nos seus pensamentos e conversações. Já comentei essa parte. Lembre-se de que precisamos sempre do auxílio divino e que Deus é fiel e há de nos guardar do maligno. Não tente vencer Satanás sozinho, que nós não vamos vencer. Você não vai vencer Satanás sozinho. Você só vai vencer porque Cristo está com você. Cristo é que vai vencer Satanás com você. Nós não temos condições humanas de vencer Satanás. Mas o que está em nós vence Satanás, que é Jesus. Então não tente
enfrentá-lo de maneira sozinha. Você tem o auxílio de Deus, tem a presença do Espírito Santo na tua vida, esses sim que vão vencer o próprio Satanás. Lembre-se que os nossos meios para a vitória são o sangue de Jesus Cristo e a palavra de nosso testemunho. Exatamente. Jesus venceu Satanás naquele deserto com a palavra está escrito, está escrito. Ele usou a expressão 3 vezes na tentação de Satanás a Jesus. Está escrito. Nós só venceremos Satanás se tivermos a palavra de Deus guardada em nosso coração. Isso não quer dizer que eu devo decorar muito versículo, não. Mas eu viver a palavra de Deus. Guardar a palavra no meu coração não é ter que saber muito versículo de cor. Mas guardar a palavra de Deus no meu coração é eu viver a palavra de Deus. Eu andar em sintonia com Jesus Cristo. Eu ter uma comunhão com Jesus Cristo. Revista-se da armadura de Deus para melhor resistir ao maligno. Temos à nossa disposição armas poderosas. Foi o que nós falamos lá de Efésios 6, da armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. São armas que elas são armas permanentes, irmãos. Não são armas temporárias, armas que eu só vou usar em alguns momentos. Não, eu preciso estar constantemente armado. Eu devo caminhar sempre armado. A armadura de Deus, ela é importantíssima. Essa arma é importantíssima, que é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma arma, a arma que eu tenho é a palavra de Deus. O crente, ele deve sempre andar armado, irmãos, usando esse linguajar, no sentido de ter a palavra de Deus. A nossa arma, ela é a palavra de Deus. O crente não pode ter outra arma, a não ser a palavra de Deus. Essa é a arma do crente. E ele deve estar constantemente com essa arma, sabendo que o diabo, ele não tem nem dia nem hora para nos tentar. A qualquer momento ele pode nos tentar. E eu preciso estar vigilante, sóbrio, para não cair nas astutas ciladas dele. Use de autoridade do nome de Jesus Cristo para desfazer as obras satânicas. Não é você que vai expulsar o demônio de alguém, mas você vai usar de autoridade em Jesus Cristo para expulsar. Nós não temos poder para expulsar demônio de ninguém. Às vezes a gente vê muitas pessoas conversando até com o inimigo. Eu não tenho que conversar com o inimigo. O que eu tenho é que, em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus Cristo me dá, expulsar então aquele opressor da vida daquela pessoa. Mas eu não tenho poder nenhum, mas o poder está em Jesus Cristo. Então eu não devo me vangloriar, me envaidecer com isso, e nem ficar dialogando ou dando ibope para ele. Não, o inimigo não merece crédito nenhum. Ele é inimigo, ele é mau, ele é astucioso. Mas em nome de Jesus, sim, Deus me dando autoridade, ele será então eliminado da vida daquela pessoa, e também se aquela pessoa assumir um compromisso com Cristo. Porque não adianta nada se você chegar ali e em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus te dá para expulsar aquele demônio daquela pessoa, desfazer alguma obra satânica, e se aquela pessoa continuar ainda fazendo a vontade do inimigo. Pelo contrário, vai vir até mais forte ainda com o passar do tempo. Aquela pessoa precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dela. Só assim a obra será desfeita. Quando ela passa, então, a confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Acostume-se a dar ordens em nome de Jesus Cristo para desfazer as situações dominadas pelo mal. Volto a dizer, Cristo é quem expulsa Satanás e desfaz qualquer obra, mas ele nos dá autoridade baseada na palavra de Deus. E tem um detalhe: a pessoa precisa ter comunhão com Cristo, porque se ela não tiver comunhão com Cristo, ela passa vergonha. Então, aquela pessoa que não tem comunhão com Cristo, ela não terá nunca autoridade para desfazer a obra de Satanás. Ela pode até usar o nome de Cristo,
mas ela não tem a capacidade, ela não tem autoridade, porque ela não tem vida em santificação, ela não tem vida em comunhão com Deus. Então é muito importante isso, irmãos, porque o inimigo ele é astuto, e eu já vi muitas pessoas se dizerem crentes passando vergonha com essa maneira de querer chegar e expulsar o demônio de alguém, passando vergonha porque ela não tem uma vida dedicada, uma vida em santidade. Então eu preciso me santificar, eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso estar em comunhão com Cristo para que as obras de Satanás possam ser desfeitas na autoridade que Cristo me dá. Não autoridade minha, mas autoridade de Cristo. Os discípulos de Cristo precisam saber que a atuação de Satanás nem sempre ocorre de forma mirabolante e assustadora. Sim. Antigamente a gente via pessoas se arrastando no chão, rangendo os dentes. Hoje a gente não está vendo tanto mais isso. Então o inimigo está mudando os seus planos, a sua estratégia está sendo outra. E o servo de Deus precisa ter esse discernimento e essa cautela em saber quando o inimigo está atuando, para ele então, na autoridade de Cristo, desfazer aquela obra. A Bíblia ensina que ele pode apresentar-se como anjo de luz. Além do mais, ele pode se apossar de pessoas e fazer delas instrumentos eficazes na obtenção dos seus propósitos. É bom lembrar, a Bíblia ensina que nós, os discípulos de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Tal fato proporciona um privilégio espantoso. Jamais o diabo poderá nos possuir. Nós temos um pequeno exercício aqui, e eu gostaria, irmãos, de compartilhar nesse momento algumas perguntas que eu mesmo vou fazer a pergunta e vou responder. Mas gostaria que os irmãos pudessem estar também fazendo a sua reflexão. Analise com V para verdadeiro e F para falso. Satanás não é uma pessoa, ele é uma força. Falso, ele é uma pessoa. Ele é um ser criado. Satanás tem poder para realizar prodígios. Verdadeiro. Nós fizemos lá no livro de Êxodo, os magos do Egito, também homens que foram usados por Satanás e realizaram também milagres. Então ele tem poder para realizar sinais, sim. Satanás tem rabo, chifre e possui um grande tridente. Falso. Satanás nunca vai se apresentar de maneira espantosa, sempre sedutora. Satanás é conhecido por diversos nomes na Bíblia. Sim, nós vemos lá Satanás, diabo, acusador, mentiroso, caluniador, serpente, dragão. São nomes diversos que temos na Bíblia dado a Satanás. O diabo não incomoda os crentes em Cristo. Falso, ele incomoda muito. A vontade dele é destruir o crente, mas o crente não pode ser destruído porque ele agora é selado pelo Espírito Santo e é propriedade exclusiva de Deus. Satanás venceu Jesus por ocasião da crucificação. Falso. Pelo contrário, Jesus Cristo que venceu Satanás ali naquele Calvário. Os discípulos de Jesus Cristo nos dias de hoje têm poder e autoridade para derrotar os demônios de Satanás. Verdadeiro. O discípulo de Cristo, aquele que está em comunhão com Cristo, ele tem sim autoridade vinda de Cristo para derrotar os demônios de Satanás, com certeza. O discípulo de Cristo não é membro de igreja, é o discípulo de Cristo, é aquele regenerado, aquele que nasceu de novo, lá de João, que nós lemos, 1 João 5,18, nascido de novo. É claro que toda pessoa nascida de novo, ele quer ser membro de igreja, mas nem todo membro de igreja, infelizmente, é nascido de novo. Quem nasceu de novo em Cristo não pode ficar possesso por demônios. Verdadeiro. O servo de Deus, ele não fica possesso. O servo de Deus, ele não fica endemoniado, ele não fica possesso. Satanás não tem poder sobre a vida dele, de atuar e de levar a ele ficar endemoniado. Crente não fica endemoniado. Se você ouve por aí que crente pode ficar endemoniado, essa pessoa nunca foi crente. Ele pode até ser um membro de igreja, ou está numa fase de desenvolvimento, mas o servo de Deus, o nascido de novo, ele não fica possesso.
O Espírito Santo sela todo aquele que crê em Jesus Cristo. Com certeza, no momento que nós nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e somos templo do Espírito Santo. Ou seja, as nossas obras agora, elas devem ser realizadas para glorificar e exaltar a Jesus Cristo. Verifique se existe alguma área de sua vida em que Satanás precisa ser derrotado. Será que existe alguma área da nossa vida que o inimigo ainda tem as oportunidades de confundir a nossa mente, de prejudicar, de retardar a nossa caminhada cristã? Verifique isso. Faça uma análise, faça uma reflexão e veja se realmente existe alguma área da sua vida que precisa ser protegida, guardada pelo Espírito Santo de Deus, para que você não caia, porque uma brechinha que a gente der, o inimigo ele entra, não pede licença, ele entra para nos prejudicar, nos tentar, nos atrapalhar. Quero terminar, irmãos, com Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto ele é fantástico. Sujeitai-vos a Deus. O que significa isso? Submeta-se a Deus, obedeça a Deus, resiste o diabo, ou seja, não dê lugar, não aceite as suas ofertas, resiste ele na fé que você tem em Jesus Cristo e ele vai fugir de você. Ele não vai ficar perdendo tempo ali com você, falando com você, porque ele está rodeando a terra. Então ele joga a investida dele. Ele percebe que você não caiu, ele parte para outro, porque o tempo dele também é curto. Então submeta a Deus, obedeça a palavra de Deus e resiste ele na fé que você tem em Jesus Cristo e ele fugirá de você. Amém, irmãos? Que a graça de Cristo possa preencher o teu coração e que o Espírito Santo também possa trabalhar na nossa vida para que possamos entender ainda mais a palavra de Deus. Essa foi uma lição extensa, mas uma lição também muito importante, aonde mostra as manifestações do inimigo e como o discípulo de Cristo deve se comportar. Espere em Deus, em Jesus Cristo, que nós possamos nos comportar de acordo com a vontade de Deus, que não deixemos nenhuma brecha para que Satanás entre e possa nos prejudicar, mas que possamos pedir a Papai do Céu que nos ajude, que nos fortaleça na sua graça e no seu conhecimento, para que possamos resistir na fé em Jesus Cristo, Satanás, e ele então fugir de nós. Obedeçamos a Deus, esse é o melhor remédio. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado a Deus pelo tempo que passamos na escola bíblica, estudando a Tua Palavra. Obrigado a Deus por essa lição, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações para que possamos colocar em prática. Cuide de nós, perdoa os nossos pecados e nos dê, ó Deus, direção, nos dê vigilância, cuidado, humildade, sabedoria, porque o diabo está bramando como um leão quem possa tragar. Que nós não possamos dar brecha, mas que nós, ó Deus, possamos estar firmes contigo, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós fazemos essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.